Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um efeito físico muito surpreendente, ok? Então eu fiquei bem perplexo a primeira vez que eu vi esse efeito. Ele se chama efeito de Dizhanibekov, tá? Então esse é o nome de um cosmonauta russo, tudo bem? Chamado Vladimir Razumikov, que ele descobriu esse efeito, tá? Que eu vou mostrar aqui nesse vídeo a seguir, tá? Então ele estava lá no espaço, no ambiente de microgravidade, e que até existe campo gravitacional, mas como você está orbitando o planeta Terra, você não sente a gravidade, ok? E aí, nesse efeito de pequena gravidade, ele observou um movimento bem curioso, né, de um parafuso. Então, observa bem esse efeito. Tá lá girando o parafuso e do nada ele vira para lá, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda, para a direita e por aí vai. Então, ele ficou bem impressionado, né? Então, qualquer um de vocês, se vir esse efeito aqui, você deve realmente ficar bem impressionado. Né? Realmente você está lá girando o parafuso e aí do nada o parafuso inverte para o outro lado, ok? Esse efeito, ele levou o nome do russo, tudo bem? Mas ele não é exatamente novo, tá? Então ele já era conhecido há pelo menos 150 anos e ele é um teorema de mecânica clássica, tá? Do movimento de corpos rígidos, ok? Então ele também é conhecido como um efeito do teorema do segundo eixo, teorema do eixo intermediário, ou ainda também é conhecido como teorema da raquete de tênis, ok? Por quê? Porque ele tem a ver com a sua capacidade de fazer uma raquete de tênis girar, tudo bem? E você não precisa ir para o espaço para perceber esse efeito, ok? Então você pode perceber esse efeito com um controle remoto ou até com a raquete de tênis se você tiver em casa. Tudo bem? Então a ideia é que você tente girar a sua raquete de tênis ou controle remoto nos três possíveis eixos de simetria que ela tem, tá? Ao longo da raquete, perpendicular numa direção e na outra. Tudo bem? E a gente pode perceber que ela não tem a mesma facilidade de girar em um eixo sozinho, do mesmo jeito nas três situações, ok? Então, eu vou aqui mostrar para vocês a rotação do primeiro eixo, certo? Deixa eu mostrar aqui o vídeo. Ok, tá. Então aqui eu peguei aqui nem um controle remoto, nem uma raquete, mas um apagador de lousa. E eu vou girar esse apagador no eixo em que a massa está mais próxima do eixo de rotação e, portanto, ele tem o que a gente chama de um menor momento de inércia, ou seja, a inércia que esse corpo tem em rotações. É um análogo à massa para a rotação. Então, observem que eu vou tentar girar esse apagador nesse eixo aqui. Ok? Eu consegui fazer isso. Eu vou tentar até amplificar nesse caso aqui para vocês verem. Eu estou girando e aí o apagador vai girando nesse eixo aqui. Nada de muito sofisticado. Tudo bem? Então, você vai girando, ele gira numa boa, tá? Seria análogo a você ter uma raquete de tênis e girar com esse movimento aqui do seu pulso, ok? Algo diferente acontece se você for tentar girar no eixo 2, ok? O eixo 2 aqui já é pegar esse apagador e girar aqui para cima, tudo bem? Com uma aresta na horizontal jogando para cima, tá? Então, o que a gente observa de diferente? Nesse caso, é muito mais difícil conseguir fazer essa rotação pura, tá? Do mesmo jeito que aquele parafuso lá no espaço girava e depois fazia um flip, né? Uma rotação brusca, esse apagador também faz, uma raquete de tênis também faz e um controle remoto também faz. Você joga ele para cima e ele até faz a rotação que você estimula, mas ele dá uma pirueta, ele dá uma meia volta pelo menos. Então observem que nesse caso você não tem exatamente uma rotação pura. Está lá girando e ele está ao mesmo tempo que gira assim, ele também vai girando assim e vai girando em torno desse eixo. Observem com atenção. Jogo para cima, foi e flipou aí. Tá? Bem interessante, né? Joguei para cima, foi e flipou. Tá? Ou seja, é bem difícil você tentar fazer esse giro puro em torno desse eixo. A gente chama de eixo instável, tá? Ou seja, qualquer pequena velocidade angular que você tenha fora desse eixo, ela tende a crescer ao longo do tempo e com isso
você estimula esse flip, ok? As coisas voltam ao normal quando você vai para o eixo de rotação de maior momento de inércia. Então, nesse eixo aqui, a gente tem a máxima distribuição separada do eixo de rotação, e aí ele volta a conseguir fazer rotações puras. Ok? Então, nada, em dois eixos, você não tem nada de muito surpreendente, mas no eixo intermediário, o segundo eixo, tá? Você tem essa tendência ao móvel a fazer essas rotações que não estão contidas no único eixo de rotação, tá? Então, gente, isso aí é uma coisa bacana que você consegue ver lá no espaço de forma muito clara, mas você também consegue reproduzir na sua casa com um objeto qualquer que seja assimétrico. Então, a chave desse efeito está na assimetria de rotações de um objeto nas três direções, ok? E aí, para entender isso, tá, realmente razoavelmente difícil para muita gente. Eu vou tentar apresentar um pouco aqui os fundamentos, né, que explicam esse fenômeno. Tá? Então, a gente vai precisar basicamente falar das equações de Euler da rotação, ok? Então, me acompanha aqui. Eu tenho algumas notas de aula que eu vou tentar explicar um pouco de onde surge esse efeito, tá? Vou tentar segurar um pouco na matemática e a gente vai mostrar até uma simulação computacional mostrando aí o comportamento do sistema, certo? E uma matemática mais aprofundada eu vou deixar para um segundo vídeo em que eu vou discutir de fato a estabilidade dessas equações diferenciais que vão aparecer aqui em cada eixo, tudo bem? Então, basicamente, esse efeito, como eu falei, ele surge de você ter uma simetria, ok? Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um corpo, tá? Por exemplo, como esse parafuso aqui, que vocês estão vendo, que ele tem três eixos principais de rotação, ok? Então, eu vou ordená-los em ordem de crescente de inércia, ou seja, tem o primeiro eixo, o segundo eixo, o terceiro eixo, certo? Esse T pode ser assimétrico, então a gente pode investigar aí qual que é a distribuição que de fato é o 1, 2 e 3. Mas, a princípio, né, você vai ter um sistema fixo de eixos x, y, z, que é esse sistema que a gente está assistindo o vídeo, ok? Mas o móvel, quando ele vai girar, né, esses três eixos eles giram junto com o móvel, tudo bem? Então a gente pode definir aqui ainda eixos, né, E1, E2 e E3, que eles vão ser também ortogonais entre si, mas eles vão girar de forma solidária ao móvel. Por que é interessante a gente usar esse sistema de eixos? Porque quando você tem um sistema que ele é simétrico, tá? O sentido da velocidade angular é o mesmo sentido do momento angular, tá? Então não tem nada de muito interessante nisso. Mas quando o seu sistema ele é assimétrico, isso implica dizer que os momentos angulares são diferentes e, consequentemente, a relação entre momento angular e velocidade angular é diferente para cada eixo, tá? Portanto, a velocidade angular ω não é mais paralela necessariamente ao momento angular, ok? Então, isso aí é uma coisa que é bem inesperado para quem está começando aí no estudo de rotações, mas é sempre possível, encontrar esse sistema de eixo E1, E2 e E3, tais que a relação entre, vamos lá, o momento angular L e a velocidade angular ω, tudo bem? Existe uma relação linear entre esses dois vetores, que pode ser representada por uma matriz, certo? E existe sempre um sistema de eixos principal, tais que essa matriz é diagonal, e você pode falar do primeiro, do segundo e do terceiro momento de inércia. Um para cada eixo, e a gente vai supor aí que eu tenho esses três ordenados, certo? Então, basicamente, a ideia é, olha, você precisa de um corpo que não tenha muita simetria e que tenha três eixos principais aí, cada um com a sua dificuldade de rotação. Tá? Isso é equivalente a, por exemplo, a você ter um paralelepípedo onde todas as faces do paralelepípedo sejam retângulos, tá? Não haja nenhum quadrado aí. Consequentemente, isso é suficiente para
garantir que esses 3 números sejam distintos. Ou uma coisa assim, bem não homogênea, como por exemplo uma raquete. Tá? Então o jeito que a raquete de tênis se comporta em cada eixo de rotação é bem diferente. Consequentemente, ela vai ter esses 3 eixos de rotação distintos. E basicamente é isso que a gente precisa. Tudo bem? E aí, basicamente eu vou deduzir aqui rapidamente as equações de Euler, tá? Que vão ser as equações que a gente precisa ter em mente para entender esse fenômeno. Basicamente a questão toda é, olha, você tem aquela relação lá, faz o produto matricial, o seu momento de inércia, ele pode ser escrito como a soma dos momentos de inércia, né, da componente em cada eixo principal. 1, 2 e 3. Certo? Consequentemente, a gente escreve o nosso momento angular dessa forma aqui. Tá? Como sendo a soma dessas 3 componentes. E, uma vez que não existem torques externos, tá, com respeito ao centro de massa, tanto no espaço quanto você está lá girando no ar o seu apagador ou a sua raquete de tênis, não há torque, portanto, a gente tem que o momento angular se conserva. Tá? Então, isso é análogo, por exemplo, à conservação de momento linear na ausência de forças externas. Então, a gente está falando aqui de conservação do momento angular na ausência de torques externos. Tudo bem? O torque é análogo à força, o momento angular é análogo ao momento linear. Ok? Basicamente, então, se ele se conserva, a gente precisa derivar ele e igualar, derivar pelo tempo e igualar a zero, porque ele é constante. Ok? Para derivar essa expressão aqui com respeito ao tempo, a gente precisa derivar, né? Vão surgir então derivadas com respeito às velocidades angulares e derivadas com respeito aos versores, né? Porque lembra que o corpo está girando. Se esse corpo está girando, os eixos vão girando e esses versores aqui vão se modificando ao longo do tempo. A derivada do eixo basicamente é fazer esse vetor girar com respeito ao ômega. Tá? Então, qualquer vetor aqui que gira com respeito ao ômega obedece a essa relação. Ok? E daí, então, essa derivada aqui, derivada do momento angular com respeito ao tempo, vai ser a soma, né? Vai ser a soma do produto, ômega vezes a derivada do versor, a derivada de ômega vezes o versor. Perfeito? Essa derivada do versor você substitui como esse produto vetorial, ômega vetorial EI, tá? E a soma disso aqui tudo para a primeira, segunda e terceiro eixo vai ter que dar zero por conservação do momento angular. Ok? Basicamente aqui, então, a gente vai abrir o ômega. Esse ômega aqui, ele também tem 3 componentes. 1, 2 e 3, certo? A gente já tem um somatório aqui em I, e agora eu vou fazer um somatório aqui em J. Então, o ômega, flechinha, vai se tornar aqui uma soma em J, né? De ômega J e J, certo? E aqui, basicamente, está as nossas equações aqui, que isso aqui tudo somado vai ter que dar igual a zero, ok? Isso aqui é um vetor total à esquerda que vai ter que dar igual a zero. Eu posso separar, né, a componente 1, 2 e 3, certo? Esse termo em J, a gente pode abrir esses termos todos aqui conforme aparecem, certo? Então, por exemplo, se eu tomar o meu termo aqui, vamos pegar, por exemplo, meu termo em 1, certo? Então, vou colocar todo mundo que aparece, tá? Dessa soma toda aqui. Quem que aparece que tenha direção no eixo principal E1, certo? Então, vamos lá. Um termo vai ser esse aqui, tá? Então, ômega 1 I1, ômega 1 E1, que vem daqui, certo? Desse primeiro termo aqui. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. E os outros dois têm que vir de momentos angulares. Então, o produto vetorial, né, do E1, E2 e E3, eles, quando você multiplica 2, obtém na terceira direção, certo? Então, para eu ter algo na direção 1, eu tenho que ter o produto vetorial 2 por 3, que é esse primeiro aqui, ou um produto vetorial de 3 por 2, né?
que vai dar menos E1. Tudo bem? Então, basicamente, esses aqui são os três termos que a gente consegue separar de todos esses somatórios aqui que estão na direção 1. E aí a gente faz o produto E1 aqui, né? Fatora esses termos aqui, junta. Tem um produto ômega 2 vezes ômega 3. E a gente vai ter, então, essa relação. O que que isso aqui está dizendo para a gente? Isso aqui está dizendo para a gente que a variação de ômega 1, da velocidade angular ao longo do primeiro eixo, ela tem a ver com a diferença entre momentos de inércia, I2 menos I3, e por isso a simetria, ela é tão importante, vezes o produto de ômega 2 vezes ômega 3. Ou seja, é como se os três eixos trocassem velocidades angulares. Se eu tenho ômega 1 e ômega 2 grandes, eu tenho uma simetria, isso aqui vai acabar gerando um aumento de ômega 1. E, analogamente, você vai ter esse mesmo efeito para o eixo 2 e o eixo 3. Basicamente, a gente tem que fazer aqui só uma dança de índices, uma permutação circular. Então, isso aqui vale para o eixo 1, isso aqui vale para o eixo 2, analogamente. Então, a variação angular do eixo 2 tem a ver com os valores de ômega 1 e ômega 3, mais uma assimetria entre esses dois eixos. E, finalmente, aqui, a variação da velocidade angular do eixo 3 tem a ver com ômega 1 e ômega 2 e um produto com a diferença entre os momentos de inércia, certo? Essas aqui são as equações de Euler, ok? Elas são as equações que regem um corpo na ausência de torques, tá? Quando você tem torques externos, basicamente o que você precisa fazer é adicionar termos extras, né, que vão estar associados aos torques externos, tudo bem? Então, essas são as equações que dizem pra gente como essas velocidades angulares evoluem com o tempo, tá? Então a gente vê que, de alguma forma, as velocidades vão permutando de eixos, tá? E a questão agora é o seguinte, será que a gente consegue, olhando para essas equações diferenciais, vislumbrar esse teorema da raquete de tênis, ou essa dificuldade de girar no eixo só, ou ainda aquela propriedade do parafuso de ficar rodando e então virar para o outro lado? Sim, a gente consegue. Tá? Eu acho que já deu bastante matemática. Então agora eu vou partir para uma simulação. Ok? Então deixa aqui eu abrir o meu notebook. Certo? Vamos aqui fechar o vídeo que a gente já viu. Certo? Então o que eu vou mostrar daqui para frente basicamente é deduzir aquelas equações de Euler, tudo bem? E agora eu vou mostrar o comportamento qualitativo delas, quando eu tenho uma rotação em cada eixo, tá bom? Basicamente aqui eu vou definir um modelo, que vai ser essas equações diferenciais sendo resolvidas. Eu tenho um outro vídeo que eu ensino como simular equações diferenciais, eu vou deixar aqui no final, para se você quiser assistir. E estou aplicando a ideia aqui nesse vídeo, tá bom? Então, tenho três momentos de inércia, 1, 2, 3, que valem 1, 2, 3 quilogramas, metro quadrado, que seja, certo? E eu tenho um vetor ômega, que tem três componentes, ômega 1, ômega 2 e ômega 3, certo? E aí, essas expressões todas, basicamente, são a derivada de ômega 1 dt, a derivada da segunda componente, d ômega 2 dt, e a derivada da terceira componente, d ômega 3 dt. Tudo bem? Basicamente, o que eu vou fazer aqui é rodar esse modelo e dar uma condição inicial. Então, a condição inicial que eu vou dar será um ômega 1 bem grande. Eu vou dar uma pequena perturbaçãozinha ômega 2 e ômega 3. Tá? Então, assim, quando a gente joga o nosso apagador, nossa raquete de tênis, né? O controle remoto que seja, você não vai ter aquela precisão perfeita de garantir absolutamente que não há uma outra rotação espúria, além daquela que você queria colocar no eixo. Aqui eu vou estar numa situação em que eu tenho 1%. Tá? Então eu tenho 1% de erro aqui e vou ver o que acontece. Tá? E vou olhar por 40 segundos, né? 200 pontos nesse tempo. Basicamente é isso aqui. Olha só. Você tem aquela
aquele comportamento de haver uma troca entre as velocidades angulares. Porém, o ω1, que era que você queria, tá, impor ao movimento, ele permanece praticamente o mesmo ao longo de todo o movimento. E o ω2 e o ω3 eles vão tendo aqui uma pequena perturbaçãozinha, de tal forma que você tem uma rotação pura ao longo do primeiro eixo. O primeiro eixo era aquele eixo que eu girava assim, o apagador, certo? Algo parecido acontece quando você tem agora uma terceira condição inicial, que agora eu vou ter 1/100 na primeira componente, 1/100 na segunda componente e 1, tá, na terceira componente. Ou seja, aqui eu vou estar na situação de máxima de inércia, seria eu pegar o apagador de pó e o apagador do quadro e girar assim, certo? Se você tem esse terceiro eixo de rotação, agora a sua curva do ω3 está lá em cima, praticamente a mesma, e você tem aqui ω1 e ω2 aqui, pequenas perturbações ao longo dessa rotação, certo? Então, isso aí são os casos mais simples que você consegue fazer girar, que é no primeiro eixo e no terceiro eixo. Já no eixo intermediário, que é o segundo eixo, com momento de inércia entre o máximo e o mínimo, você vai ter um comportamento muito diferente desse. Então, vamos lá. Agora eu vou comentar essa linha. E agora a linha que vale é essa linha aqui. Então, eu vou colocar agora 1% de velocidade angular no primeiro eixo, 1% no terceiro eixo, ou seja, lixo, tá? Uma coisa bem pequena. E vou colocar a minha velocidade angular no segundo eixo, certo? E agora percebam o comportamento bem inesperado que a gente vai observar. Olha só que beleza é essa, certo? Então vamos interpretar esse gráfico. A gente tinha um ω igual a 1 aqui em cima, ou seja, o nosso parafuso estava girando, certo? Vamos colocar aqui até o parafuso aqui no vídeo. O parafuso estava aqui girando aqui em cima, e ele vira, vem para cá, ele desvira, vem aqui para cima. Certo? Então percebam como ele vai virando e desvirando, virando e desvirando e por aí vai. Certo? Aqui você vai ter um regime que ele está virando, olhando para um lado. Você tem uma transição que aí esse sentido aqui vai mudar. Tá? Então você está lá do +1 e vai até o -1, ou seja, mantém-se o mesmo valor absoluto, mas você trocou o sentido de rotação. E esse ω1 e ω2, eles mudam de sinais, de tal forma que você consiga dar essa pirueta e ir para outro regime. Passa-se bastante tempo nesse outro regime e você volta a pirueta, tá? E volta para a situação inicial com ω2 igual a 1 e esses dois valores bem próximos de zero, certo? Então você consegue prever, né, com a matemática exatamente esse comportamento do parafuso. Se você quiser ver mais, então a gente pode aqui esperar 80 segundos e colocar 400 pontos. Então aqui a gente já está lá no regime inicial, transitório para baixo, para aqui para baixo, para cima, e você vai tendo esses regimes de parafuso girando no intervalo de tempo, como esse aqui, e parece que está só no eixo 2, mas existe uma pequena perturbaçãozinha que ela é instável e você vira, né, e vai para o segundo eixo. Tá? Então a questão aí toda é que o primeiro e o terceiro eixo são estáveis, tá? Enquanto o segundo eixo ele é instável, ou seja, qualquer pequena perturbaçãozinha que você tiver, ela tende a crescer com o tempo. Ok? Aí você pode brincar um pouco com essas condições iniciais e tal, né? Você pode aqui colocar 1 milésimo, por exemplo, e ver o que vai acontecer. Tá? 1 milésimo no outro também. Vamos colocar aqui e ver se muda. Então, de repente, olha, agora com 1 milésimo você tem uma perturbação muito pequena, uma parte em 1000. Mas uma vez que esse sistema ele é instável, essa uma parte em 1000 tende a crescer, tá? E você consegue observar aí o mesmo fenômeno de novo. Tudo bem? Então é por isso que girar no segundo eixo
certo? É tão mais difícil do que girar no primeiro e no terceiro. Primeiro e terceiro, você tem esse tipo de comportamento, que as perturbaçõezinhas permanecem sempre pequenas e você tem um efeito visual de rotação pura. Enquanto no segundo eixo, qualquer pequena perturbaçãozinha que você tiver, ela tende a girar em torno de outro eixo, fazer então aquela pirueta para uma rotação que não é mais pura em torno de um único eixo. Tá bom, gente? Então, é isso aqui que eu tinha para comentar com vocês. Espero que você tenha gostado. Então, vou deixar aqui no final, como eu falei, um vídeo de solução de equações diferenciais e futuramente vou fazer um segundo vídeo sobre esse fenômeno, agora falando um pouco sobre a estabilidade das equações diferenciais em torno de cada eixo desse, com um pouco mais de matemática e mais rigor, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.